Fala galera, tudo bem? Essa é uma semana importante de data FIFA, pensando em Copa do Mundo, né? É verdade que é uma data FIFA com algumas ressalvas, por exemplo, não só a questão da pandemia como um todo, mas essa data FIFA de início de temporada europeia sempre pega os jogadores num momento complicado, um momento de volta a um ritmo de jogo. Então não é melhor dos períodos para a data FIFA. De qualquer forma, ela é muito relevante. Tem a sequência de eliminatórias sul-americanas, eliminatórias europeias e tem início de fases importantes em outros continentes. Então começa a fase de grupos da África, começa o octogonal final da CONCACAF e começa a fase que para mim é a mais aguardada de eliminatórias. Vocês sabem que eu gosto de um futebol mais alternativo, a galera que me segue no Twitter sabe há mais tempo como eu gosto bastante do futebol asiático de seleções. Aqui eu acabo nem falando tanto sobre isso, então essa é a oportunidade da gente aproveitar que chegou o melhor momento das eliminatórias asiáticas e abordar um pouco essa primeira rodada falando um pouco sobre cada uma das seleções. Não vou falar tanto sobre cada uma delas porque senão o vídeo vai ficar muito grande, é a sua primeira rodada também. É difícil fazer projeção porque aí está um grande ponto, né? As eliminatórias asiáticas são muito desniveladas nas fases anteriores. E quando chega essa fase agora, que é a fase que tem dois grupos com 6 seleções, sendo que os 2 primeiros de cada grupo se classificam para a Copa do Mundo e o terceiro colocado de cada grupo, os dois se enfrentam no playoff da repescagem, essa é uma fase que é muito nivelada. Então agora os confrontos são bons, agora os jogos são interessantes para quem acompanha, para quem gosta desse tipo de torneio, desse tipo de competição, desse tipo de embate. Eu sei que não é dos mais badalados, não reúne tantos holofotes, mas o futebol de seleções da Ásia me agrada, se a gente for comparar até com outros continentes. Acho que tem um bom nível, é um jogo interessante do ponto de vista técnico, tático, de acompanhar, com diferentes particularidades, até de questões culturais, por conta de um continente que tem perfis tão diferentes também em cada uma das partes. Enfim, vamos dar uma olhada nos resultados dessa primeira rodada. Para algumas surpresas muito grandes. Eu vou questionar aqui se foram de fato surpresas todos esses resultados ou não, mas essa é a tela, né, dos resultados dessa primeira rodada. O primeiro resultado que chama muita atenção, né? O Japão sendo derrotado por Oman. Vou falar um pouco mais sobre esse jogo daqui a pouco. A Coreia do Sul ficou no 0-0 com o Iraque. Não acho que tenha sido lá uma grande surpresa aqui, não. Primeiro, por uma questão do trabalho do Paulo Bento na Coreia do Sul não emplacar, não embalar exatamente, porque o Iraque tem uma boa seleção jovem. Nos últimos anos isso tem ficado bastante nítido, embora tenha tido desfalques importantes nesse jogo. O Irã venceu a Síria, um jogo importante também, porque era outro jogo complicado, se a gente for pensar. O Irã com desfalque, vou falar um pouco mais sobre a seleção, sobre a escalação, sobre a mudança no segundo tempo também. A Síria é uma seleção que tem dado trabalho já há alguns anos na Ásia também. O Irã já não está naquele status de melhor seleção do continente que teve durante o período do trabalho do Carlos Queiroz, principalmente na reta final do trabalho, né? Até ali a Copa da Ásia de 2019, que acabou vencida pelo Catar. Catar já é classificado para a Copa por ser país sede, né? Emirados Árabes no 0-0 com o Líbano. Arábia Saudita 3-1 no Vietnã. Jogo de virada, um jogo que para muita gente o fato de bater o olho aqui no Vietnã parece ser um estranho nessa turma. Vai ser saco de pancada, começou perdendo. Não acho que passe por aí, não. Acho que o Vietnã vai ser um adversário que vai dar trabalho em vários jogos, como deu para a Arábia Saudita. É um jogo até de uma virada que começa de um lance bastante discutível em termos de arbitragem. E a Austrália vencendo a China por 3-0, um jogo que acabou ficando fácil depois de um início que nem era dos mais tranquilos assim para uma Austrália também repleta de problemas num processo de transição, se a gente for olhar para a Austrália como um todo. Vamos começar falando então da principal surpresa, que foi o Japão sendo derrotado. Tem algumas questões de escalação do Japão, vou colocar aí a escalação, o desenho basicamente que o Japão teve dentro da partida. É uma escalação questionável por alguns aspectos, né, com o Haraguchi de um lado, o Junya Ito do outro, Kamada encostando no Yu Osako, com o Shibazaki voltando à seleção, um jogador que foi importante, fez uma ótima Copa do Mundo em 2018, mas não conseguiu se firmar no futebol de clubes, especialmente quando foi para a Espanha, e o Endo sendo esse primeiro volante da saída de bola, com o Sakai de um lado, Nagatomo do outro, Tomiyasu foi desfalque, e algumas opções de banco de reservas, né? Então, por exemplo, no segundo tempo do jogo, entram o Hitsudoan, que hoje é um dos principais meias da seleção japonesa, entra também o Takefusa Kubo, que é uma referência, embora muito jovem, entra o Furuhashi também como outra opção para essa linha dos meias. Então, na prática, os 3 meias do Japão foram trocados na segunda etapa, o banco ainda tinha o Minamino também como opção para essa faixa do campo, mas não foi uma boa atuação do Japão, embora tenha controlado a posse de bola, não conseguiu furar muito o bloqueio da seleção do Oman. E aí,
falando de seleção de Oman, né, pode parecer um negócio meio maluco, porque Oman está fora do radar, mas Oman tem conseguido alguns resultados relevantes nos últimos anos, seja em Copa do Golfo, seja chegando às oitavas, pela primeira vez passando da fase de grupos da Copa da Ásia de 2019, acabou caindo nas oitavas. Então, Oman nos últimos anos tem se tornado um time um pouco mais competitivo. Nas eliminatórias na fase anterior era uma fase muito desigual, mas o Catar jogou porque eram eliminatórias também para a Copa da Ásia e o Oman deu trabalho para o Catar, né? Perdeu os jogos, mas jogos apertados. E foi uma vitória importantíssima de Oman, jogando num 4-3-1-2, então era uma espécie de um losango no meio campo, que tinha funções diferentes. O Al Busaid pelo lado esquerdo é um ala, é um lateral, que já jogou como ponta também, jogando com maior poder ofensivo por ali. Naturalmente um jogo em que o Oman ficou quase o tempo inteiro fechado, esperando a posse de bola do Japão para tentar se sustentar e quem sabe ter uma saída, quem sabe encontrar Al-Mandar e Al-Hajri no ataque. Al-Agbari sendo dos três volantes em tese quem mais se projetava, com o Al-Yayai, que foi um dos principais nomes da partida, fazendo esse papel de construção, como esse meia à frente dos três volantes, então era o jogador mais criativo, e acaba que as substituições são chave para explicar a vitória, porque no primeiro tempo o time até sofreu nas costas do Al Busaid, mais frágil defensivamente pelo lado esquerdo. No momento ofensivo eram justamente Al Busaid e Al Agbari quem abriam o campo pelos lados, né? Os dois jogadores se projetavam no momento de posse de bola do Oman, mas no segundo tempo as substituições do Branko Ivankovic, que aliás não convocou o Cano, que é um jogador importante, veterano de centro do campo, porque está fora de atividade há vários meses, foi algo que gerou polêmica no Oman, inclusive com declaração do Al-Habsi, que talvez seja o jogador mais famoso de Oman, goleiro de anos de Premier League, mas as substituições do treinador foram fundamentais, porque no segundo tempo ele acaba colocando o Al-Alawi para jogar como esse volante pelo lado direito. Num primeiro momento ele empurra para frente o Al-Agbari, que depois sai para a entrada do Al-Sabri, e é justamente a partir desses dois caras que sai o gol, porque a jogada do gol começa com uma tabelinha entre o Al-Yayai com o Al-Alawi para o Al-Sabri aparecer na área, atacando e completando para o gol, para fazer o gol de Oman. Então foi uma partida decepcionante do Japão em termos de construção ofensiva, posse de bola, presença, até algumas finalizações um pouco mais perigosas, mas pouco para quem teve que ocupar um setor ofensivo e quem precisou furar um bloqueio organizado da seleção de Oman, que vai tentar fazer isso, tirar um ponto aqui, um ponto ali. Não acho que o Oman esteja na briga por vaga para a Copa do Mundo, seria uma zebraça, mas começa com um resultado expressivo, batendo um Japão, que é sim um dos favoritos em termos de recursos, de qualidade individual. Não é essa derrota que tira o Japão da história. Claro, sempre vai ligar um sinal de alerta. Acho que é um grupo que pode trazer problemas, mas o Japão é um candidato a passar sem dúvida alguma, é um favorito a ficar com a vaga direta dentro desse grupo. Indo para uma próxima partida, vamos falar um pouco sobre a seleção da Coreia do Sul, né, que acabou ficando no 0-0 com o Iraque, num jogo que também teve detalhes importantes quando a gente fala da seleção do Iraque. Tariq suspenso, Safarhad lesionado, jogadores importantes, dois jogadores importantes da segunda linha de 4 da seleção do Iraque. O Iraque tem uma seleção jovem que nos últimos anos foi crescendo na Ásia, isso ficou muito claro, por exemplo, na própria Copa da Ásia em 2019, o Mohamed Ali como um jogador que despontou como uma opção para o ataque, acabou sendo reserva, ficou no banco nessa partida. Estreia oficial do Dick Advocaat, novo treinador do Iraque também, com algumas escolhas, até não eram escolhas tão simples, até por conta dos desfalques. Então, para citar alguma delas, o Sherko Karim jogando na lateral direita, é um jogador de ataque pelo lado do campo. O Al-Armari jogando no centro do campo, até na ausência do Safarhad titular. É um jogador que ele foi buscar no futebol da Suécia, sem experiência na seleção do Iraque. Já chegou como titular, fez uma boa partida no centro do campo, alguns bons passes na distribuição, jogando ao lado do Atuan nessa proteção à frente da defesa. Um Iraque que em vários momentos acabava fechando quase uma linha com 5, com o Kazim pelo lado direito, voltando para ajudar a encorpar essa linha, enquanto do outro lado o Bayesh tinha mais liberdade para se comportar como um terceiro meio-campista, com o Bashar Hassan na frente e o Ayman Hussein como a referência do ataque. Mohamed Ali ficou no banco de reservas, como eu citei. Mas, então assim, algumas escolhas diferentes, algumas ausências relevantes e adaptação em relação à seleção da Coreia do Sul, que jogava numa espécie de um 4-3-3,
mas com variações muito nítidas, né? Porque, de um lado, o Kim Moon-hwan se projetava pelo lado direito e fazia essa parceria com o Song Min-kyu, que foi a escolha de início de jogo pelo lado direito do Paulo Bento, para ser um ponta mais agudo. Do outro lado, o Son, né? Estrela da seleção da Coreia do Sul, com mais liberdade para sair da esquerda, trabalhar por dentro, encostando no Hwang Ui-jo. E na saída de bola, o Son Jun-ho virando uma espécie de um terceiro zagueiro para distribuir. No primeiro momento, o Hwang In-beom jogando como um meio-campista numa segunda altura do meio-campo, com o Lee Jae-sung mais à frente, com um meia mais avançado. Era uma espécie de um 4-1-4-1 sem a bola, mas no segundo tempo as coisas mudam. No início da partida, o Hong-chul joga, ele, na verdade, o jogo todo, né? Ele joga bem espetado pelo lado esquerdo como lateral esquerdo, até por isso eu falei sobre a importância do trabalho do meia pelo lado direito na segunda linha de 4 do Iraque, que acabava virando quase um quinto elemento na linha de defesa, justamente para bater de frente com esse lateral espetado da seleção da Coreia do Sul. Também é um jogo em que as substituições são importantes, até pelas variações utilizadas por parte do Paulo Bento. Então ele tenta no segundo tempo, ele recorre ao banco e tinha opções do banco de reservas, ele volta com o Nan Tae-hee, abre mão do Son Jun-ho justamente para puxar o Hwang In-beom para fazer essa saída de bola, e é um bom passador, né? Jogador com experiência, jogador de futebol russo, com experiência na Major League Soccer também. Ele muda a lateral direita, com o Leong entrando, que é um jogador já mais veterano também para a lateral direita. É a entrada do Hwang Hee-chan, que muda um pouco mais a cara do ataque, então ele depois coloca o Kwon Chan-hun, jogador de experiência de futebol francês. Então ele mexe bastante nessa linha dos meias para tentar preencher mais o ataque. A entrada do Hwang Hee-chan dá um pouco mais de poder de finalização, mas não chegou a ser suficiente para a seleção da Coreia do Sul superar um bom trabalho do Iraque, que conseguiu se sustentar. Acho que o Iraque é uma seleção que vai brigar por vaga na repescagem, que pode dar trabalho para muitas dessas seleções dentro dessa fase de grupos. A Coreia do Sul precisa abrir o olho, embora tenha qualidade individual, ela não tem sido uma seleção capaz de se impor contra adversários no nível mais competitivo. Então é importante abrir o olho. Passando por outras seleções importantes, né? O Irã. O Irã teve um desfalque importantíssimo que foi do Azmoun. O Azmoun, melhor jogador do último campeonato russo, atacante do Zenit, é a principal referência ofensiva dessa seleção do Irã, que teve um ataque um pouco diferente dessa vez e que acabou precisando mudar também no segundo tempo. As substituições também foram fundamentais para o Irã conseguir o resultado. No primeiro momento, com o Jahanbakhsh de um lado do ataque, com o Ghoddos encostando no Taremi por dentro. É um time de pouca qualidade na distribuição. No primeiro tempo, o Ezatollah acaba entrando por conta de lesão. O Ezatollah foi muito importante durante um período, 2018, ali, 2017, 2018, na seleção do Irã. Ele cresceu muito, depois sofreu com lesões, dificuldade, falta de continuidade nos clubes, acabou perdendo jogos relevantes, mas a entrada dele dá uma segurança grande no setor defensivo. O Norolahi é o outro volante que tenta essa distribuição, mas o grande ponto aqui foi o Amiri como um lateral esquerdo. É um meio campista, um meia, pode jogar como meia aberta até, jogou como lateral esquerdo no primeiro tempo. Na segunda etapa é outro jogo que passa muito pelas substituições, até porque o próprio gol do Irã nasce de uma jogada que tem tudo a ver com as substituições, porque no segundo tempo o Irã acaba utilizando o Ezatollah, que tinha entrado na vaga do Sarlak ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Milad Mohammad, lateral esquerdo titular de Copa do Mundo inclusive, entra na vaga do Ghoddos, justamente empurrando o Amiri para o centro do campo. Então preenchendo um pouco mais o meio com o Amiri para ser um organizador, agora com o Mohammad na lateral esquerda e com o Saleh Ardani na lateral direita entrando na vaga do Salmani, aí uma troca de lateral por lateral, mas o gol sai justamente do lateral direito se projetando para receber bem aberto, fazer o cruzamento para o Jahanbakhsh fazer o gol, jogador também de experiência, de sucesso na Eredivisie, experiência na Premier League, embora não tenha conseguido se firmar por lá, mas no segundo tempo o Sarifard entra, Torabi entra, mas claro que a ausência do Azmoun é bastante relevante. De qualquer forma, o Irã conseguiu a vitória sobre a Síria. Indo para um outro jogo importante, que talvez fosse dos mais interessantes, embora pouco badalados aí, Arábia Saudita e Vietnã. Por que esse jogo é interessante? O Vietnã é uma seleção completamente desconhecida para quem não acompanha muito o futebol asiático, mas que vem acumulando resultados, principalmente com uma base muito trabalhada de um time sub-20, sub-21, sub-23, e que vem crescendo, né? Naturalmente vem envelhecendo como base dessa seleção. O Vietnã foi eliminado deixando uma boa impressão na Copa da Ásia em 2019,
É uma seleção que acho que não vai vender barato os resultados, como foi diante da Arábia Saudita. É verdade que o gol sai muito cedo dentro do jogo. O Nguyen Quang Hai é o principal nome, falando aí de qualidade individual. É um time que quase sempre joga num 5-4-1, vai ficar fechado, vai usar os seus meias abertos centralizando para dar suporte à referência, usá-las passando num jogo de contra-ataque, num jogo de aceleração. E contra a Arábia Saudita, como o gol sai com 2, 3 minutos, naturalmente isso deixa o jogo mais interessante. Até porque obrigou a Arábia Saudita a ser mais criativa. E essa é uma Arábia Saudita que eu acho que a gente pode encarar como uma forte candidata à vaga. Porque é uma Arábia Saudita que tem alguns bons jogadores. A Arábia Saudita passou nos últimos anos por algumas transformações relevantes, né? Se a gente for pensar em trocas de técnico, em alguns momentos até faltou um pouco da continuidade na escolha de determinados técnicos e tudo, mas a Arábia Saudita trabalhou ideias de um jogo de posse de bola, de um jogo desenvolvendo capacidade para reter a bola, para trabalhar a posse da bola, em vários momentos correndo riscos. A Arábia Saudita da Copa de 2018 era muito isso, né? Um time que queria jogar, que queria ficar com a bola, que queria dominar a posse diante do adversário, mas que não controlava tão bem os jogos, ainda ficava mais vulnerável, cometia muitos erros ao tentar forçar saídas curtas e assim ficava vulnerável. Agora, a Arábia Saudita tem jogadores que se desenvolveram dentro desse estilo de jogo, principalmente meio-campistas de qualidade, Al-Faraj, para citar um deles, até jogou um pouco mais adiantado dentro dessa formação, o Taif, que saiu machucado dentro do jogo, são jogadores que sabem que tem boa qualidade de passe. Com um treinador que é o Hervé Renard, treinador de sucesso com a seleção de Zâmbia, por exemplo, entre outros trabalhos, bons trabalhos da carreira dele com seleções, e acho que é um treinador que pode dar um lado um pouco mais vertical para uma seleção que pode trabalhar com passes, mas que pode e precisa ser mais vertical também. Então o fato de ter saído atrás obrigou a Arábia Saudita a ter volume de jogo, não só posse, mas chances. E a Arábia Saudita fez um bom jogo, embora seja um jogo que a gente possa falar do ponto de vista do Vietnã tentando se sustentar, a gente pode falar do ponto de vista da arbitragem, porque o pênalti do 1-1 é chave, porque é um pênalti marcado pelo VAR num lance discutível e que ainda gera um segundo cartão amarelo para um dos zagueiros do Vietnã. E a partir daí a Arábia Saudita não só empata, como fica com um jogador a mais. E aí vem a virada e a vitória com uma certa tranquilidade. Mas o jogo até ali era um jogo que o Vietnã estava totalmente vivo dentro das suas características. O que também não significa que a Arábia Saudita estivesse jogando mal. E aí que eu chego nessa ideia de que esse foi possivelmente o jogo mais interessante da rodada em termos de propostas, de dificuldades e do enfrentamento em si. E a Arábia Saudita mostrou qualidade para criar jogadas. A Arábia Saudita tem laterais ofensivos, especialmente o Al-Sharani, pelo lado esquerdo, é quem vai atacar o corredor. Aliás, um dos gols da Arábia Saudita é exatamente com os dois laterais bem espetados, o Al-Ghanan chegando para cruzar pela direita e o Al-Sharani atacando a segunda trave. Mas de uma maneira geral, Al-Sharani e Al-Dawsari fazem uma dupla já com muito entrosamento pelo lado esquerdo. Al-Faraj, o Taif, depois o Cano entrou, e Al-Malki, que é a novidade pós-Copa do Mundo nesse centro do campo. Um time que consegue segurar a bola, trabalhar a bola de um lado para o outro, tem aceleração com os laterais. Tem uma novidade importante aí que é o Al-Sherri, que não é o mesmo da Copa do Mundo, que era um meia, esse é outro, esse é um centroavante, e é importante para a Arábia Saudita ter jogadores mais capazes de incomodar a linha de defesa adversária. O Al-Dawsari é um jogador com muito prestígio por lá, mas um jogador mais que vai buscar as jogadas pelos lados, tentar armar trazendo para dentro. O Al-Sherri é um jogador que serve como referência e que vai tentar incomodar as costas da linha de defesa. E o Al-Mualad, pelo outro lado, é o rompedor, é o jogador da velocidade. Então, ter o Al-Sherri prendendo os zagueiros e o Al-Mualad entrando em profundidade dá um ataque, uma cara de um ataque que pode ser um pouco mais vertical, ter um pouco mais de profundidade, levar um pouco mais de perigo. Então assim, olhando de uma maneira geral, acho que esses são alguns dos destaques, falando de escalações, falando de destaques de fato dessa primeira rodada das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo. A Austrália, vale citar, a Austrália venceu a China num jogo que começa a ter um pouco mais complicado, depois fica muito tranquilo. A Austrália poderia ter feito mais com o Al-Ermabil se destacando, já tinha sido um ano importante, por exemplo, na própria Copa da Ásia em 2019, que eu acho que é muito um parâmetro aqui, porque foi o último período de enfrentamento entre as principais seleções da Ásia, né? Além da pandemia, a fase anterior das eliminatórias é uma fase de pouca exigência dessas seleções. Então eu uso muito como parâmetro a última Copa da Ásia, que foi de 2019, embora já esteja um pouco distante. Mas o Al-Ermabil era um dos nomes daquela seleção, assim como outra arma já muito conhecida da Austrália apareceu na origem do primeiro gol, por exemplo, que é o Sainsbury, zagueiro lançando, um zagueiro extremamente importante na distribuição da seleção da Austrália. Uma Austrália que passa por uma renovação, por uma transformação, e que hoje claramente não tem nomes
como a Austrália teve nas últimas 2 décadas, nomes se destacando nas principais ligas. Tem alguns jogadores tentando espaço, tem alguns jogadores que são mais jovens e que podem se desenvolver. Eu olho com uma certa desconfiança ainda para essa seleção da Austrália. Eu não coloco a Austrália como em outras eliminatórias, como uma seleção essa vai ser uma seleção que tem qualidade para sobrar ou para se classificar, para ser favorita de fato. Ela carrega um status de favorito, na última eliminatória sofreu inclusive, né? Ela carrega um status de favorita, mas já sem grandes nomes que possam desequilibrar dentro dos jogos, que deem de fato um nível de jogo para a Austrália ser encarada como favorita. Agora, vai de fato brigar por uma vaga na Copa do Mundo. E aí, olhando para os grupos, né, eu só não falei aqui do confronto entre Emirados Árabes e Líbano. Aliás, uma curiosidade aqui no jogo é que o trio de ataque dos Emirados Árabes tinha 2 brasileiros, né? Caio Canedo de um lado, o Ali Mabkout, já veterano, histórico atacante da seleção dos Emirados Árabes, e do outro lado Fábio Lima, ex-Atlético Goianiense, ex-Vasco. Então é uma curiosidade nesse 0-0 dos Emirados Árabes, que vão tentar, o Líbano corre totalmente por fora dentro dessa disputa, mas os Emirados Árabes vão tentar uma vaga, quem sabe, na repescagem. Mas olhando para os grupos, então, acho que o grupo A é um grupo que tende a ser muito equilibrado, difícil saber se essa Coreia do Sul vai ser confiável o bastante para conseguir uma classificação como o status dela sugere. Ela tem o melhor elenco desse grupo, mas vai precisar jogar mais bola para se impor, até porque não vai ter adversários fáceis. A Síria não é um adversário fácil de enfrentar, é um adversário que vai dar trabalho nos confrontos diretos. O Irã é uma seleção que foi muito sólida, mas que também está passando por uma mudança, por mudanças depois da era Carlos Queiroz. Já não é uma seleção tão sólida quanto aquela. Talvez hoje até tenha mais argumentos ofensivos com o desenvolvimento de alguns dos atacantes, mas acho que precisa ter uma solidez maior no meio-campo para achar um equilíbrio. O Iraque tem bons jogadores, acho que o Iraque, se encaixar o trabalho do Dick Advocaat, pode ser uma surpresa dentro desse grupo para tentar brigar por uma vaga ali, quem sabe na repescagem, ou para tirar um dos favoritos, né? Os favoritos, em tese, são Coreia do Sul e Irã, mas acho que o Iraque pode dar trabalho, acho que a Síria não vai ser moleza dentro dos confrontos diretos, e os Emirados Árabes vão brigar por uma vaga na repescagem. O Líbano eu já vejo meio que correndo muito por fora, é o mais fraco dos times desse grupo A. E no grupo B, é um grupo em que o Japão certamente o melhor elenco, é disparado o time mais forte, mas vai precisar mostrar isso dentro dos jogos. A Arábia Saudita e a Austrália, para mim, disputam diretamente esse status de segunda força do grupo. Hoje me agrada mais a seleção da Arábia Saudita do que a da Austrália, mas são muitas as rodadas ainda pela frente, na verdade são 10 rodadas até o fim dessa fase. Acho que vai ter uma disputa boa aí entre essas 3 seleções. Se o Japão fizer parte dele, joga a disputa para a Austrália e a Arábia Saudita, acredito eu. Acho que o Vietnã vai dar trabalho em confrontos diretos. A China tem um ataque reforçado agora com os brasileiros, né? O Elkerson já há algum tempo, o Alan também naturalizado, ficou no banco nessa partida contra a Austrália, mas acho que é uma seleção que defensivamente é muito frágil, então dificilmente vai ter força para competir nesse nível. Oman vai tentar se segurar e acho que é uma seleção que deve dar trabalho para perder de pouco, arrancar pontos dentro dos jogos, como fez contra o próprio Japão, mas não vejo como candidato a uma vaga. Então acho que tem 3 seleções no primeiro nível e eu colocaria o Vietnã como uma seleção que corre por fora para dar trabalho em jogos aí. Claro, isso a gente está falando antes do campeonato, do decorrer do campeonato, muita coisa vai acontecer, embora seja uma eliminatória muito concentrada, né? Já que a gente já está em cima, né? Falta pouco mais de um ano para a Copa do Mundo. Até por conta da pandemia ficou tudo mais apertado nesse calendário, então vai ser um ano muito corrido em termos de... Quer dizer, vai ser um ano é mal dizer, né? A gente está na reta final do ano, mas vai ser um tiro curto para essa eliminatória, para essa classificação das seleções asiáticas e de todas as partes do planeta, pensando em Copa do Mundo. Enfim, foi a chance de dar uma aprofundada num tema que eu gosto muito, que é o futebol asiático de seleções, aproveitando essa largada dessa fase, que para mim é sempre a mais aguardada, então eu tô sempre maratonando esses jogos. São alternativos, são um pouco badalados, mas acho que são jogos de um bom nível de enfrentamento e de equilíbrio quando chega nessa fase na Ásia. Um abraço para todo mundo, o espaço está aberto aí embaixo. Abraço, até a próxima.